Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos e para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar formando a cadeia da prece poderosa. E dentro de alguns instantes estarei orando a seu favor, orando a favor da sua família, orando a favor do seu lar, a favor da sua empresa, a favor do seu comércio. Comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus como a esperança para a solução dos seus problemas, para a sua cura, para a sua libertação e para a vitória que você tanto necessita. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versos 40 ao 44, nos registra: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Esse registro do Dr. Lucas, médico, sobre as curas, os milagres que Jesus estava operando em decorrência de anunciar o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. E Jesus declara que para isto que ele veio. Ele foi enviado pelo Pai, pelo próprio Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, para anunciar o reino de Deus. E este reino continua sendo anunciado até os dias de hoje. As operações, os milagres que Jesus operou, ele continua a operar através da sua igreja. Igreja de Cristo, ela é constituída de homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue de Jesus. Igreja não é uma organização religiosa, não são 4 paredes,
não é uma placa. Igreja de Cristo são homens e mulheres salvos, que se tornam discípulos do Senhor Jesus. Esse registro do Dr. Lucas nos mostra que a multidão buscava Jesus para cura. E nada melhor do que um médico para nos relatar sobre estes fatos, sobre estes acontecimentos no ministério de Jesus. Nos diz que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Olha a atenção que Jesus deu para os enfermos, para os doentes. Não há doença, não há enfermidade que Jesus não possa curar. Jesus, ele preparou os seus discípulos para esta obra. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, nos é registrado que Jesus envia 70 dos seus discípulos para anunciar também o Evangelho. Nos diz o capítulo 10, dizendo: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E depois, esses 70 que foram, anunciando o reino, nos diz o versículo 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. A cura, a doença, a enfermidade, a perturbação, o vício,
amarração, são oriundos de espíritos malignos, espíritos demônios. Nós podemos contabilizar que apenas 10% das doenças são de origens naturais. E é por isso que as pessoas necessitam ouvir o Evangelho para crer no poder do nome do Senhor Jesus. O Evangelho, ele é anunciado com um Cristo que está vivo. Jesus não está morto. Jesus foi pregado, crucificado numa cruz. Recebeu o maior castigo que os romanos impunham para aqueles que violavam as leis, para os ladrões, para aqueles que não tinham mais uma solução. Eles eram condenados à crucificação. E o Senhor Jesus foi crucificado porque ele tomou o lugar de um dos piores ladrões, que era Barrabás. Tanto que Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões, um à esquerda e o outro à direita, para sofrer e oferecer ao Pai, ao Deus Criador, um sacrifício que pudesse proporcionar perdão dos pecados e reconciliação com o Deus Criador. Jesus, ele foi gerado sem pecado. E é por isso que a obra que Jesus efetuou foi obra perfeita, porque foi sem pecado. E é por isso que Jesus, depois que colocado no túmulo, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e esteve comendo e bebendo com seus discípulos por cerca de 40 dias, numa confirmação e contestação de que ele está vivo. E depois subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e é ele quem confirma a obra, a mensagem do seu Evangelho. Nós somos apenas instrumentos, e é a obra do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é o poder do nome do Senhor Jesus, é quem salva, é quem cura, é quem liberta. Aqui o Dr. Lucas registra que vinham pessoas enfermos de várias doenças e Jesus impunha as mãos sobre elas e elas ficavam curadas. E também nos é relatado no versículo 41, e também de muitos saíam demônios clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Os demônios reconhecem o senhorio de Jesus. Os demônios confessavam a Jesus. Os demônios declaravam: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É isto que todos precisam reconhecer, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os demônios o reconheciam pela autoridade de Jesus. Esta autoridade que Jesus conferiu
a sua igreja, conforme está registrado aqui no capítulo 10 do mesmo Evangelho de Lucas. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Não é necessário as pessoas receberem objetos. As pessoas estão recebendo heresias, embora esteja falando o nome de Jesus, mas a confiança das pessoas é voltada para os objetos que elas compram, com promessa de curas, com promessa de libertação, seja uma toalha, uma rosa, um vidrinho de óleo e muitas outras coisas. E as pessoas, por serem supersticiosas, o povo brasileiro é um povo extremamente religioso, mas em contrapartida extremamente supersticioso. E quando as lideranças religiosas trazem estas superstições, trazem esses objetos, para que as pessoas comprem o objeto, para que elas recebam um benefício. O benefício está em Cristo. O benefício está na obra que Cristo realizou. E é por isso que é necessário crer de todo o coração no nome glorioso do Senhor Jesus, porque o milagre acontece. Assim como Jesus operou esses milagres para essas pessoas que estavam doentes, perturbadas. As pessoas não queriam, a multidão não queria deixar Jesus. E diz que, o versículo 42, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. A multidão estava procurando Jesus porque estavam interessadas, havia um interesse. Elas não estavam crendo em Jesus de todo o coração para a salvação, como Jesus, o Filho de Deus, mas estavam buscando algo de interesse. É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas estão aceitando tudo aquilo que lhes é oferecido por um interesse. As pessoas não querem compromisso com Cristo, não querem compromisso com a palavra de Deus. As pessoas não querem se tornar um discípulo de Cristo. As pessoas não querem caminhar com Cristo. Elas querem um benefício momentâneo. Ninguém pode garantir nem sequer um segundo da sua vida. Jesus garante a vida eterna, e Jesus tem cura, Jesus tem libertação, mas Jesus tem a salvação, a vida eterna para todo aquele que nele crê. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa, estarei orando com você e por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, visita, Senhor, esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo nesta Tua palavra, que está crendo, Senhor Jesus, na necessidade de crer em Ti como Senhor e Salvador, de receber a Ti como Senhor e Salvador das suas almas. Toca nesta hora nessas vidas, abre os entendimentos, remove barreiras, remove, Senhor, empecilhos, para que essas vidas Te recebam e Te aceitam, crendo que Tu és o Cristo, o Salvador, que proporciona a vida eterna. Visita, Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, ó Deus, problemáticos, perturbados, aqueles que já perderam
até mesmo sentir do seu viver, aqueles que estão amarrados pelo poder do vício, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas. Senhor, que mediante o teu tocar, no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu repreendo todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, todo espírito de amarração, todo espírito escravizador, que saia deste corpo, saia dessa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, Senhor, esta empresa, abençoa este comércio, toca, Senhor, com a tua bênção. Ó Deus, visita esta vida, Senhor, que não sabe rumo, que direção tomar. Toca nesta hora, Senhor, faz a obra da libertação, opera nesta hora. Abençoa, Deus, esta emissora, abençoa o seu diretor, Eudeu Pereira, abençoa os seus colaboradores, estende as tuas mãos, toca com a tua bênção nesta hora. No nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo e para a sua glória. Amém.